Alô, assinantes da TVI, boa tarde. Estamos aqui com o Dr. Eduardo Fontes, que é médico, empresário, ex-presidente da Associação Comercial, ex-presidente da Organização Hospitalar São Lucas e que é conselheiro nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH. Eduardo Fontes, nós tivemos esse mês uma eleição. Essa eleição vai mudar o panorama da economia do país em função de uma série de mudanças que o governo começa anunciando, com a fusão inclusive de 3 ministérios: Planejamento, Fazenda e Indústria e Comércio. Como você vê essa eleição e quais as expectativas do setor empresarial? Você, como ex-presidente da Associação Comercial de Itabuna, vê esse momento político brasileiro e essa transição? Eu vejo com muito otimismo, Kleber. Inclusive, não só eu vejo, mas a maioria dos empresários veem também. Porque aonde tem seriedade, aonde predomina a honestidade, não tem jeito de dar errado. A tendência é dar certo. Você sente também já uma reação do mercado. O dólar baixou, as ações subiram e vários países têm contactado já com o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, já para ter um relacionamento mais próximo e com certeza vai ser muito bom para o nosso país e para os brasileiros que estavam bem desesperançosos. Sim. E Itabuna, o que é que Itabuna precisa no momento? Por exemplo, você lidera um movimento de empresários para a recuperação do aeroporto. Isso precisa de ajuda federal? Precisa de alguma intervenção de governo? Seria muito bom, seria muito bom. O prefeito, inclusive, até se mostrou solícito, não é? Mas eu acho que tem que ter mais coisa. Eu acho que aquilo ali não pode ser muro de madeira, tem que ser muro de tijolo, de cimento, uma coisa assim mais protegida. E eu te digo uma coisa, Kleber, com toda certeza, Itabuna vai ser antes e depois do aeroporto. Porque você imagina hoje o tempo que não perde o empresário para chegar até Ilhéus com essa estrada horrível e perigosa, a BR-415, que já ceifou vidas de várias pessoas da família, inclusive da minha, não é? Então, quer dizer, é uma coisa, é desumana essa estrada. Então, você pega o avião, você desce no aeroporto, do aeroporto você tem que pegar um táxi, o custo é alto para chegar até Itabuna. Então, isso e outras cidades aqui próximas a gente, Ibicaraí, Itajuípe, Itororó. Então, eu acho que esse aeroporto vai dar uma mexida tão grande na cidade que essa turma toda aí, o orgulho vai crescer mais ainda. E como ele vai ser um terceiro nível, quarto nível, como é que vai ser esse Bem, aeroporto? o problema inicialmente, ele deve funcionar com 800 metros de pista. Daí um tempo ele vai para 1.300 metros, que é praticamente a pista do Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro. Sendo que lá não tem aqueles edifícios todos bem próximos, tem mais longe. Mas nós conversamos com o técnico, que inclusive está sendo, foi contactado para isso, e ele está super animado. Só falta mais compor alguma coisa, não é? E ver se a prefeitura começa também a arrecadar mais para poder chegar mais junto dessa turma. Há possibilidade também da implantação de uma empresa de reparo de aviões, de fabricação de aeronaves, de alguma coisa assim, que gere emprego, gere atividades econômicas paralelas ao aeroporto? Só tem. Então, você vê o seguinte, mecânicos, posto de gasolina próprio para avião, curso de pilotos de avião, de helicópteros e de aeromoços e aeromoças, cargas e descargas, você sabe que o que dá mais dinheiro é transporte de cargas. E a segurança que você tem é muito mais tranquilo, mais seguro, você imagina. E também o importante, eu como médico, é a UTI móvel. Não é? Para qualquer lugar do Brasil. Então, o avião que eles estão pretendendo colocar aqui dentro
é um avião da Embraer, é um jato da Embraer, que inicialmente vem com menos lugares, mas no próximo virão com 72 para 72 pessoas. Já é uma boa aeronave, é um turbo-hélice que voa o mundo inteiro. Seria o terceiro nível, no caso. Perfeito. Não é questão de nível, não, é outra qualificação que eu não me lembro agora. Agora, e aquela estrutura do aeroporto, aquela estrutura de apoio, de serviço, que hoje é ocupada pela CETRAN e tal, aquelas entidades de governo teriam de sair para dar lugar A partir do momento que passe a funcionar, tudo será modificado. E como seria gerenciado o aeroporto? Qual seria a forma de gestão? Eu tenho a impressão que esse moço de Salvador, ele tem preferência por isso. Não é mais de qualquer sorte, eu tenho a impressão que deve abrir uma licitação, mas isso vai depender do aeroclube. Inclusive até os nossos amigos e pilotos de Ilhéus têm reclamado muito da Infraero, estão exigindo muita coisa dele, tem que revistar aquela coisa toda que é próprio. Aqui não haverá essa necessidade toda, porque eles já são comandantes da aeronaves. Né? Todas as pessoas dignas, direitas e competentes e com boas aeronaves. Eles estão doidos que comece a funcionar para poder eles colocarem os seus aviões nos hangares daqui de Itabuna. Só para você ter ideia, Ilhéus tem 2 hangares, Itabuna tem 12. Você imagina como é que o atraso que não foi ter parado esse aeroporto. Certo. E ele poderia voltar a funcionar em quanto tempo? Qual o prazo que você já poderia estar decolando aeronaves, pousando e... Ele já era para estar praticamente pronto, mas o problema também é que houve chuvas, não é? Demais, está tendo até hoje. E toda vez que chove demais, mas graças a Deus que é ruim para o aeroporto, mas bom para a lavoura de cacau. Isso fortaleceria Itabuna como polo de comércio e de serviços? Não tem, já não é mais fortaleceria mais ainda. Mais ainda. Porque, você imagina, você para pegar um voo daqui para Ilhéus, se o voo for às 6 horas da manhã, você tem que acordar às 3, sair às 4 horas, e se tiver qualquer intercorrência na estrada, você pode perder o avião, como eu já perdi, porque houve um atropelamento e o povo simplesmente resolveu fechar a ponte. E outros episódios foi com aqueles falsos índios que resolveram fazer um protesto e fecharam o aeroporto, todo mundo perdeu voo. Quem vem de fora que acontece um negócio desse, ele não volta mais não. E Itabuna como polo de comércio e serviço da região, como é que Itabuna, você vê Itabuna nesse atual momento e o que Itabuna precisa para resgatar essa importância política, econômica e social que ela sempre teve? Isso vem muito também do governo federal. E agora a gente sabe que tem um presidente que, poxa, com o ministro daquele Paulo Guedes, que é fora de série, todo mundo sabe disso. Aliás, o Paulo Guedes foi quem fez todo o planejamento do Guilherme Afif, na época. Eu tive até o prazer, na época, de conhecê-lo. Certo. Senhores assinantes, vamos dar um intervalo e voltaremos em instantes para mais uma etapa de O Assunto É, com o doutor Eduardo Fontes, falando de comércio, indústria e serviços. Voltamos para mais um bloco de O Assunto É, com o doutor Eduardo Fontes, falando sobre indústria, comércio e serviço. Bem, nós estamos falando de Itabuna, cidade de 220 mil habitantes, com todos os problemas de uma cidade de médio porte do Brasil, e o que Itabuna precisa para se fortalecer como centro de comércio, de serviços e de educação? Olha, Kleber, Itabuna, até no governo Wagner, ela se animou muito. Na época eu presidia a Associação Comercial e ficamos assim quase que em êxtase com a promessa da construção da BR-415, Itabuna-Ilhéus, com o porto intermodal, com a ferrovia oeste-leste e com o aeroporto internacional e zona livre. Mas só que infelizmente isso não aconteceu. Então aí houve o desânimo, mas você sabe que Itabuna, ela não para. O itabunense,
ele já nasce ousado, como é que fala? Ele não nasce, ele Estreia. ele estreia. Então, o que é que acontece? E veio também aquela crise da vassoura de bruxa, aquela coisa, mas nem por isso o pessoal parou. Então, nossos serviços médicos também segurou essa crise, como também o comércio e o serviço. E a indústria pouca, mas também segurou. Mas o que eu acho é o seguinte, Itabuna tem algumas coisas que a gente começa a animar também. É o problema dos camelôs na Praça Dame, não é? Me parece que o prefeito vai relocá-los em um local também mais próprio, mais digno, com banheiro, com tudo, e aliviou a Praça Dame, também melhorou um pouco. E o segundo também, a gente não pode deixar de lembrar da importância do SEBRAE, junto com os empresários. Então, essa qualificação dos empresários através do SEBRAE é uma coisa magnífica. É outra coisa também que você tem que pensar em Itabuna antes e depois desse SEBRAE novo que apareceu aí com muita garra. Certo. Eu acho que a cidade até, com essa melhora do dólar, né, com a baixa do dólar, com as ações subindo, já dá para você sentir um clima diferente e também essa impunidade que estava acontecendo em todo o Brasil, não é? E eu já tem uma ideia nova disso. Então isso eu acho que tudo isso, esse somatório disso, a garra e a vontade dos empresários daqui da nossa região. Eu não gosto nem de falar Itabuna, eu gosto de falar sul da Bahia, porque nós estamos todos juntos nessa luta, não é? E eu acho que o cacau também, o chocolate, pô. O nosso chocolate já está vendido para o mundo inteiro, não é? Uma maravilha. Tem vários produtores de chocolate. Mas a lavoura de cacau continua em crise e em dificuldade. Quais seriam esses problemas dos lavradores de cacau? Eu não acredito que tanta crise, tanta dificuldade, não. Eu acho que as crises já estão sendo minimizadas já. Porque se você pega um cacau e agrega valores, aí o ganho é grande. O que precisa, essa parte da lei trabalhista também, que já está sendo modificada, eu acredito que a tendência agora no governo Bolsonaro, as coisas vão melhorar mais ainda. Se pensou muito aqui no Brasil acima de direitos e esqueceram da palavra deveres. Então, na hora que equilibrar isso, as coisas tendem a melhorar. Certo. Agora, Itabuna também é um centro de educação, é uma cidade universitária. Como é que você vê a cidade despontando também nessa área, que é outra forma de serviço também? Perfeito. E um dos serviços mais importantes. O país não anda, sem educação não vai para lugar nenhum, não é isso? Eu acho que tem que investir mais na base e, obviamente, também nos cursos superiores. Nós temos hoje a FTC, tem Ilhéus a Madre Teresa, tem a Unime, qual a outra? Tem a UESC e temos a Federal. Tem o Unicelv também, e tem Como? outros Unicelv. Unicelv também. Então, a cidade hoje, eu diria até que é uma cidade quase que universitária. São quase 10 mil alunos que circulam em Itabuna diariamente. Isso movimenta muito a Fora economia os 5 mil da também. UESC e tudo, que já é outra, que faz parte dessa população itabunense também, em grande parte, né? E também já é de outros municípios que vêm em busca de usar as escolas, mas também faz refeições, janta e tudo, e usa a cidade como um polo importante. Agora, o governo tem feito investimentos nessa área em Itabuna? Itabuna tem condições de crescer, de ampliar, de se fortalecer? Como é que ela está preparada em termos de mobilidade urbana para essa expansão urbana, se ela ocorrer e se ela se consolidar como esse polo? É o que eu falo com você, isso é educação, não é? Se o governo não investir muito em educação, aí você pega na saúde e pega na segurança. A educação é a mola mestra de tudo isso. Não é? Indústrias, serviços. Então, eu acho que é importante isso. Mas
compete também aos nossos prefeitos exigirem, já que apoiaram, exigir. Ele teve votação expressiva aqui em Itabuna, né? Foi o mais votado. No segundo turno ele foi menos votado, ele teve 50 mil votos e o Haddad teve 53 mil e poucos votos nessa segunda parte. No primeiro turno, o Bolsonaro foi o mais votado em Itabuna. Pois é, mas no segundo turno o governador foi feliz, né? Uhum. Então, e o prefeito de Itabuna também, que teve uma participação mais forte. Mas eu acredito muito que deva fazer mais pelo sul da Bahia. Eu acho que tudo é pouco, não é? Está para terminar aí a obra do teatro. Agora, além do teatro, o que é que Itabuna precisa de investimentos em termos de fortalecimento do turismo? O Centro de Convenções de Itabuna seria uma obra essencial? Eu acho que o teatro vai se prestar a isso também, não é? Eu acho que vai se prestar a isso. Seria muito bom se fizesse também o Centro de Convenções. E melhorar, fazer essa duplicação. Com a duplicação seria muito tranquilo, porque em 15 minutos você estaria em Ilhéus, numa pista única, 3 pistas de ida, 3 pistas de volta. Certo. Então eu acho inclusive o seguinte, por exemplo, ir daqui de Itabuna para Ilhéus ou vice-versa. Na estrada, quando você vai para Conquista ou você vai para Salvador, tem aquela terceira pista. Por que que não se fez isso até hoje? Uma terceira pista. E isso desafoga muito. E lembrando que a maioria de fazendas, de casas, invadiram a pista, porque, salvo engano, são 30 metros de cada lado. Foi invadida. Hein? Tem Então, lojas, comércio em vários pontos da estrada, isso é restaurantes, legal. bares. Então, se isso é ilegal, o governo pode perfeitamente tomar uma providência e falar, não, paga o pessoal que construiu, derruba aquele negócio e paga. Não é derrubar e deixar de lado. Derruba e paga e pronto, e continua o negócio. Agora, outro assunto que seria bom a gente falar é o problema da água, abastecimento de água. Não é? Você acha que foi resolvido o problema com a barragem nova, com esses investimentos? Eu gostaria até que você convidasse a pessoa da Imasa para poder dar um esclarecimento, que eu não consegui entender como é que essa água vem de lá para cá. Ela vem por gravidade, ela não tem coisa. Mas vamos dar um intervalo e voltaremos em instantes com mais um bloco de... E o assunto é... Bem, alô assinantes, estamos de volta pela TVI com mais um bloco de O Assunto É, com o doutor Eduardo Fontes, falando de comércio, indústria e serviço. Como nós estamos falando de comércio, indústria e serviço, a saúde, que é um dos setores que Itabuna é polo, não enfrenta no Brasil, em função da dificuldade do SUS, da dificuldade financeira do país, grandes dificuldades. Itabuna, nós tivemos 5 secretários de saúde, enfrentamos sérios problemas nessa área e também enfrentamos problemas em função da demanda de serviços que são deslocados de outra cidade para Itabuna. Há um desmonte do sistema de saúde em Itabuna, desse polo, ou há o risco desse desmonte? Eu não chegaria tanto, não chegaria no desmonte, mas houve muita, digamos assim, prestigiaram demais outras cidades, como Conquista, próprio Ilhéus, Jequié, em detrimento a Itabuna. Então, se você pega vários serviços e leva para um lugar, obviamente que os médicos acompanham também. Eu lembro que há 30 anos atrás, eu fiz cirurgia de pessoas de Manaus, do Mato Grosso, o norte de Minas todo, a parte do Espírito Santo, que é vizinho com a Bahia também, eu operei esse pessoal todo. Aliás, nós atendemos esse pessoal todo, nós aqui de Itabuna. E houve isso aí, realmente a gente não pode negar, houve uma mudança, a partir da mudança do governo do Estado, houve essa mudança que não foi boa para a gente. Não é? Basta você lembrar o seguinte, o Hospital Gorete fechou.
São Judas. O fechou. São Judas fechou, que eu achei a maior estupidez que pode acontecer, porque quando a pessoa tem condições, você tem uma pessoa, um doente mental, você vai e contrata um enfermeiro e tudo, você pode ter dentro da sua casa. E quem não tem, quem vive de salário mínimo, faz como? Interna no hospital qualquer, passa 3 dias e o hospital tem de dar alta nesses 3 dias, porque não pode ficar com um maluco lá dentro. Perfeito. E ainda bota o sossega-leão, o cara tem que ficar os 3 dias no sossega-leão, que é para Justamente. poder... Então, esse hospital que era chamado Hospital Dr. Nemer, né, dos médicos daqui de Itabuna, então fez uma falta muito grande. E o São Lucas chegou a um ponto que nós tivemos que alugar a Santa Casa. Que já fechou uma vez, já fechou de novo Isso. esse mês agora. Isso, mas aí quem fecha é a Santa Casa, não é o São Lucas, não é? E o São Lucas continua com direção, com tudo. A organização hospitalar São Lucas, não é? Eu sei. Mas breve nós vamos ter notícias boas com relação ao São Lucas. Vai ser reativado, vai ser... Nós temos 3 grupos que estão muito animados em conversar com a gente, essa coisa toda. O filho do Dr. José Félix Neto, que fez esse contato, não é? E nós, a direção está aguardando e o Conselho de Administração também. Mas parece que tem um grupo chinês que já investe em saúde na Bahia e tem investimentos, inclusive, em Itabuna, investimentos de grande porte, é o que me consta. É verdade isso? A mim não chegou essa notícia, não é? Quem deve saber é o nosso presidente da Associação Comercial, o Sérgio Velanes, não é? Certo. Agora, o que é que precisa também na área de turismo, para fortalecer o turismo de Itabuna? Seria um centro de turismo de negócios? Já está implantado isso ou ainda é incipiente também? Não. Você sabe que nós conseguimos, na nossa administração da Associação Comercial, na época, na nossa administração, nós conseguimos inserir Itabuna na Costa do Cacau. Certo. Eu tive até uma boa briga com Sérgio Galdense. Galdense, né? é. Isso. Ele bem intencionado, essa coisa toda, eu solicitei a entrada, ele perguntou onde é que tinha mar em Itabuna. Foi um pouco irônico. Aí eu perguntei onde é que tinha mar em Santa Luzia, que fazia parte da Costa do Cacau, e não tinha mar coisa nenhuma. Aí ficou sim pelo não. Foi na época que nós, aquele vereador daqui de Itabuna, o Luna, presenteou ele com o título de cidadão itabunense, o secretário, como é que era o nome Da indústria dele? e comércio, né? Não, secretário de turismo. Tinha um Galdense, que era o secretário, Cláudio Taboada, Sim. grande secretário, depois passou a ser secretário de turismo. E ele então inseriu Itabuna na Costa do Cacau. Mas Domingos Leonel também foi secretário de turismo, né? Foi na época Mas foi que ele melhor, já foi melhor do que esse outro Taboada. Foi melhor. A Taboada dele foi melhor. A tabuada dele foi melhor. Isso foi muito bom para a cidade. Fez muito bem a cidade. E eu acho o seguinte, Kleber, como eu te falei no início, duplica a BR-415, bota esse aeroporto para funcionar e você vai ver o que é que vai acontecer aqui dentro. E o que é que vai fazer com aquele pardieiro que tem ali de frente da antiga Rádio Jornal de Itabuna, que foi feito o camelódromo de Itabuna? Aquilo ali, quem não conhece a cidade, você tem a impressão que a cidade foi bombardeada. Parece aquelas cidades árabes que foram bombardeadas. A gente está falando isso aqui na brincadeira, mas na realidade aquilo ali virou antro de traficante, de drogas, de tudo ali dentro. Já fomos ao juiz, o juiz solicitou o perito, soubemos que o perito já foi a favor, e o prefeito está dependendo de autorização final para poder desmanchar aquilo ali, só que nós queremos que faça uma praça, porque Itabuna é carente de praça. Bem, Eduardo, vamos terminar lembrando que ela foi bombardeada pela artilharia da incompetência e agradecendo aos ouvintes pela a assinatura da TVI e voltamos na próxima semana com mais uma edição de O Assunto É. Eduardo, muito obrigado.